Olá, quero conversar com vocês sobre o tema Carregue a sua cruz. Nós estamos vendo o crescimento assustador das igrejas evangélicas no Brasil, não é verdade? Mas por outro lado também, nós estamos vendo pessoas que se dizem discípulas de Jesus, dizem que são cristãs, mas a vida de muitas dessas pessoas não condiz com o que Cristo coloca na sua palavra. Pessoas que estão seguindo Jesus, mas sem cruz. Pessoas que estão seguindo Jesus, mas sem negarem a si mesmas. Nós estamos vendo que muitas pessoas saíram das suas religiões, mas vieram para a igreja e continuam sendo a mesma coisa. E a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante, é o Senhor Jesus que está falando. Aqui diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer divisão. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão entre o homem e o seu pai, entre filha e sua mãe, entre genro e sogra. E preparem, porque os inimigos serão da sua própria casa. E aqui ainda diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. E aquele que não tomar sua cruz e vir após mim não é digno de mim. É preciso então entender que seguir Jesus implica em carregar a cruz. Seguir Jesus implica em abandonar este mundo. Seguir Jesus é carregar a cruz. Falar de cruz é falar de sofrimento, é falar de perseguição, é falar de desprezo. Falar de cruz é falar de morte. Morte para o pecado, morte para o mundo. Falar de cruz é falar de renúncia. Falar de cruz é falar então de divisão. Você habilita a continuar seguindo Jesus? Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então, em primeiro lugar, você que decidiu a seguir Jesus, e quem sabe está sendo perseguido porque está seguindo Jesus, e você tem de preparar, querido, querida, porque os inimigos serão da própria casa. E você não pode negociar os princípios de Deus, os princípios absolutos de Deus na sua vida. Em 1990, eu estava aqui em Montes Claros e converteu na nossa igreja uma menina, e ela decidiu a Jesus, uma moça nova. A sua mãe fazia parte de uma religião supersticiosa, esotérica. E quando a mãe ficou sabendo que ela estava indo à igreja, a sua mãe colocou para fora de casa. Então prepare, querido, querida, prepare, jovem, porque os inimigos serão da sua própria casa. Prepare para carregar a cruz. E falar de cruz é falar de sofrimento, é falar de dor, é falar de tristeza, é falar de divisão na própria casa. Eu trabalhei em São João do Paraíso e em 1993, e eu ia de 15 em 15 dias pregar naquela igreja lá, presbiteriana. E um rapaz começou a frequentar a igreja, um rapaz já aí na época de mais de 30 anos, camarada simpático. A sua família é tradicional naquela cidade, de uma religião lá, e os seus pais até eram líderes naquela denominação. E aí o menino, aquele rapaz, decidiu a Jesus. E ele sempre estava indo na igreja. Até que um dia ele me chamou na sua casa e disse: olha, Eugênio, a minha mãe, ela é líder na igreja tal, meu pai também, e eu não quero desagradá-los. E eles já estão indiferentes comigo aqui dentro de casa. E eu não posso ir contra meu pai, eu tenho que respeitar a igreja dele, a religião dele, e eu não posso então continuar seguindo a Jesus. E eu abri esse texto para ele: aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Sabe por quê? Porque Jesus quer ser único na sua vida. Jesus quer ser o seu Senhor, o seu Deus. O pai, a mãe, seu filho não pode ser uma divindade na sua vida. Então a ideia é essa:
se você quiser ir após Jesus, ser discípulo de Jesus, habilitar ser discípulo de Jesus, é preciso então entender que seguir Jesus é carregar esta cruz. E é um peso. É você entender, moça, rapaz, que você vai sofrer perseguição. Vai ser injuriada. Talvez você está vivendo isso. Mas continue seguindo Jesus. Continue seguindo o Senhor. Aquele que não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. Você quer ser digno de Jesus? Você quer ser digno de ser discípulo de Jesus? Então, carregue a sua cruz. Carregar a cruz também significa renúncia. Renúncia dos meus sonhos, das minhas preferências. Não é verdade? Muitos de nós temos nossos sonhos pessoais. Quantos de nós temos as nossas preferências? Mas no momento em que nós queremos seguir Jesus, Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. Ele quer ocupar no nosso coração o primeiro lugar. E tem alguns sonhos que nós poderíamos seguir Jesus com eles, mas tem outros que não agradam o Senhor. Então, carregar a cruz é renunciar às minhas preferências, os meus sonhos, renunciar a este mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo de número 2, versículos 15 em diante: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque o que há no mundo só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a vaidade, a soberba da vida. Então é preciso abandonar, renunciar. É aquele rapaz que gostava de paquerar, aquela moça que paquerava, ia para as baladas. Agora não, seu coração é de Jesus. Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Gente, as nossas igrejas estão cheias de jovens, adolescentes, cheias de pessoas que dizem ser de Jesus, mas não têm compromisso com Jesus. Estão seguindo Jesus sem a cruz. Prepare para lá no trabalho você ser criticado, ser zombado. Prepare para as pessoas fazerem chacota de você. Prepare para isso. Carregar a cruz implica em você sacrificar, crucificar o eu. Prepare, porque você poderá ter perdas. Perdas, quem sabe, do emprego, do namoro, perda de uma posição, perdas. Mas aquele que não deixar tudo por amor a mim não é digno de mim. Então eu vi em São Paulo, em Indaiatuba, uma menina que era menina de programa. Na época, ela ganhava um dinheiro alto, sendo menina de programa, fazia programa com deputados, fazia programa com as pessoas da alta society de São Paulo, ia para Brasília e tudo mais. E aquela moça bonita, uma mulher bonita, teve uma experiência tremenda com Jesus. E ganhava como se fosse hoje aí uns 25 mil, 30 mil. A menina tinha apartamento, tinha carro importado, tudo. Mas aí ela foi tão impactada pela graça de Deus que ela então tomou a cruz. Abandonou a vida promíscua que ela vivia. E estava esperando em Deus um esposo. Isso é carregar a cruz. E ganhando na época um salário mínimo, porque ela cantava muito bem e ela dirigia e ministrava o louvor da igreja lá, de uma das igrejas lá na cidade de Indaiatuba. E ela então, depois de ganhar esses altos salários, ganhava agora um salário mínimo, diante do que ela ganhava. Era coisa exorbitante. É isso, carregar a cruz é sacrificar, é crucificar o ego, o eu. A Bíblia fala em Coríntios que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências. O apóstolo Paulo diz: não mais vivas eu, mas Cristo vive em mim. Você está habilitado, você quer ser discípulo de Jesus? Parar com essas paqueras, parar com as noitadas, com as bebedeiras, parar com as farras. Está disposto a isso? A ser chamado, fazerem chacota de você, rapaz? Usar o teu nome e te caluniar? É isso aí. Carregar a cruz
É isso. É mortificar a vontade da carne. É mortificar, é fazer morrer essa criatura que só preocupa com os prazeres da carne. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É abandonar algumas práticas que não agradam a Deus. Então você é uma pessoa que ganha dinheiro fácil, você envolve com as drogas, você envolve com o mundo tráfico. Seguir Jesus tem que abandonar isso. Entendeu? Porque você agora, querido, é nova criatura. E aquele que quer ser discípulo de Jesus tem de mudar de vida. Aquela pessoa que quer seguir a Jesus tem de abandonar os deuses deste mundo, a avareza. Tem de abandonar o Deus deste mundo que é o sexo. Abandonar os privilégios. Não estou dizendo que Deus não poderá te dar privilégios para ser uma pessoa próspera, não estou dizendo isso. Mas tem muitas pessoas que querem seguir Jesus com os mesmos pecados, com a mesma vida que estava vivendo. Não. Por isso precisamos e vemos hoje que, e é o que Jesus dizia em sua parábola, há muito joio no meio do trigo e mistura. Tem pessoas que te saudam com paz do Senhor, com graça e paz, conheces todos os jargões evangélicos, conhece todas as frases, até bíblicas, versículos bíblicos. Mas quando você vai ver, inclusive você abre o Facebook de algumas pessoas jovens, pessoas que dizem ser cristãs, você fica assustado. Os palavrões. Ali revela, porque o Face revela ali o seu caráter, quem você é, a imagem sua. E por isso que você que é povo de Deus, que foi escolhido de Deus, precisa vigiar contra isso. Não é? Estamos vendo aí a quantidade de atores, atrizes, cantores no Brasil que disseram que converteram a Jesus. Sou de Jesus. Jesus é gente boa, mas não tem mudança. Continua cantando as músicas, levando a juventude à prostituição, levando as pessoas a distanciarem de Deus. Por quê? Porque ser evangélico hoje virou moda. Ser evangélico hoje dá ibope, não é verdade? E ser pastor? Rapaz, todo mundo quer ser pastor hoje. Todo mundo. Eu nunca vi. Aqui em Montes Claros você tropeça em pastor. Por que isso? Porque ser evangélico dá ibope. Agora não dá ibope carregar a cruz. Não dá ibope assumir uma postura contra o pecado. Então carregar a cruz é ir contra o pecado, as práticas pecaminosas.